Hora de falar sobre o Corinthians. Dorival Júnior insiste na contratação de atletas. Ele quer 4 reforços para o Timão em 2026. Isso foi debatido recentemente numa reunião de planejamento para a próxima temporada. Com uma observação importante, Dorival vem batendo na tecla sobre a necessidade da contratação de 4 reforços desde que foi contratado. Fizeram inclusive uma proposta ao Dorival. Quando o Augusto Melo contratou, o Dorival ouviu que teria direito a um centroavante, a um ponta, a um lateral direito e um zagueiro. Mas, você vai lembrar, o Corinthians acabou não tendo dinheiro para fazer contratações e pior, acabou ainda sofrendo o transfer ban, que o impediu de registrar atletas na última janela de transferências. Dorival entende que o Corinthians de 2026 precisará desses reforços para ser mais competitivo. A grande percepção do Dorival é de que 1 a 11 o Corinthians tem um ótimo time titular, mas quando vai para o banco de reservas há uma queda considerável. Vale a lembrança, por exemplo, de que na lateral direita foram vários os jogos em que houve necessidade de improvisação quando o Mateuzinho não esteve à disposição. O presidente Osmar Stabile reconhece essa pendência com o treinador, mas não crava a permanência do Dorival para o próximo ano. O Corinthians vai precisar terminar bem a Copa do Brasil. Está na fase de semifinal contra o Cruzeiro, e quando eu falo em terminar bem, é ser campeão. Caso contrário, Dorival vai correr risco de demissão, até porque Tite, que é muito querido dentro do Parque São Jorge, já admitiu a pessoas próximas que pretende voltar a trabalhar no ano que vem. Tite ou Dorival, quem você prefere comandando o Corinthians? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Existe a possibilidade de o Corinthians ficar de fora da Copa São Paulo de Juniores de 2026? Logo, o Corinthians, o maior campeão do torneio, com 11 taças? E a resposta é sim. A Federação Paulista de Futebol tem tentado contornar os problemas entre clubes para permitir que o Timão faça parte do torneio. Mas, nesse momento, ainda não há uma definição. E a treta começa em janeiro desse ano, quando o Corinthians foi excluído do movimento de clubes formadores do futebol brasileiro. Tudo porque o Timão contratou Pedro Morelli, de 15 anos de idade, que pertencia ao Palmeiras. Esse movimento fora de um combinado entre os clubes resultou na expulsão do Corinthians do movimento de clubes formadores. A partir daí, uma série de guerras foram construídas especialmente entre Corinthians e Palmeiras. O caso mais emblemático foi a Copa Votorantim, que é um torneio para a categoria sub-15 dos mais importantes. O Corinthians, os clubes participantes dessa Copa Votorantim exigiram que o Corinthians fosse excluído do torneio. Acontece que o organizador do torneio é torcedor fanático do Corinthians. E ele não gostou da forma como foi exigida a expulsão do clube. E mais, como esse comunicado foi feito muito próximo da realização do torneio, o dono da Copa Votorantim disse: não vou abrir mão do Corinthians, se vocês quiserem, vocês saiam. E foi o que aconteceu, 12 times acabaram por abrir mão da participação na Copa Votorantim, que precisou enxertar clubes bem pequenos do interior de São Paulo, mudando radicalmente o contexto e o tamanho desse torneio na edição de 2025. A Federação Paulista tem trabalhado demais para aparar as arestas, ainda que o Corinthians não volte ao movimento de clubes formadores por agora, para que o Timão possa participar do torneio. Mas não dá para cravar que o Timão estará na competição. Antes de gravar o vídeo, consultei o Nenê do Posto, que é o diretor da base do Corinthians. E ele entende que a chance de o Corinthians ficar fora da Copa São Paulo hoje é 0. Até por conta de toda a vontade do Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da entidade, em contar com a presença do Timão. Mas, enquanto não for oficializada a tabela do campeonato, não dá para cravar Timão na Copa São Paulo. Nicola, quais as novidades do dia do Corinthians, hoje sobre o caso dos materiais esportivos? Luiz, só para quem está chegando agora, o Corinthians descobriu o sumiço de 9.000 peças da Nike endereçadas, entregues para o Corinthians. Elas estavam no almoxarifado dentro do centro de treinamento. E desde o primeiro dia do Augusto, em janeiro do ano passado, até os últimos dias do mês de outubro, sumiram essas 9.000 peças num prejuízo de 5 milhões de reais. O Corinthians abriu uma investigação interna, uma sindicância, que apontou uma série de irregularidades, entre elas de funcionários vendendo essas camisas a R$180. Um desses funcionários, inclusive, já foi identificado e demitido, tá? Nessa quarta-feira, o Armando Mendonça, apontado como responsável por ficar com 131 peças, ele convocou uma entrevista para dar esclarecimentos. O Ariel quer saber se o Yuri Alberto será vendido para Roma,
Não estou botando muita fé. Hoje eu ainda acho que é mais coisa do empresário do que coisa quente mesmo, tá? O pessoal no Corinthians não está muito animado. Douglas Machado, boa noite, Nicola. De acordo com o jornalista Samir Carvalho, o São Bernardo pode estar atravessando o Corinthians pela contratação do Pablo. Douglas, vamos lá. O Samir foi o primeiro a contar que o Corinthians tem a intenção de contratar o Pablo. Informação que eu tenho é de que ele foi oferecido e o Dorival gosta do nome. Até por conta de toda a dificuldade física, o Pablo saindo de graça do Flamengo, poderia chegar de graça ao Corinthians numa condição bem mais razoável do que a atual, em que ele ganha 700 mil por mês lá no Flamengo. O Corinthians só perde para o São Bernardo se o Corinthians não conseguir contratar, tá? Sendo bem sincero, o Corinthians está com o transfer ban, o Corinthians não consegue resolver o transfer ban, essa seria a única possibilidade de o Corinthians perder pro São Bernardo. Do contrário, nenhuma chance disso acontecer, tá? Se o Corinthians não resolve os 85 milhões de reais de transfer ban, aí sim a coisa muda. Cola, acha que a SAF será a solução no Corinthians? Sim, para mim São Paulo e Corinthians precisam virar SAF. Mas eu não tenho visto muita disposição dos dirigentes desses clubes não, tá? Paulo Alexandre Nicola, na sua opinião, você acha que o Timão irá pegar a grana que deve para tirar o transfer ban ou irá deixar do jeito que está? A pergunta é excelente, talvez a mais difícil da live até agora. Na teoria, os dirigentes do Corinthians vão se apressar para tentar arranjar dinheiro para pagar o transfer ban e, por consequência, ter a possibilidade de voltar a registrar jogadores. Mas, cara, a gente está falando de 85 milhões de reais, né? Nem o Santos Laguna, que é um credor de 41 milhões, nem o Matias Roas, que é credor de 44 milhões, estão dispostos a facilitar a vida do Corinthians, por exemplo, com o parcelamento dessa dívida. Nicola, como é que estão os avanços da Caixa, Transfer e Safiel? Marcelo Silva. Marcelo, nenhuma novidade sobre Safiel e é possível que nem exista, tá? Porque não há intenção da diretoria do Corinthians nem dos membros do Conselho Deliberativo em transformar o clube numa sociedade anônima do futebol. Eles, inclusive, já criaram bandeiras vermelhas contra a Safiel, apontando que a empresa foi criada há pouco tempo, sem experiência para tal, que a capacidade financeira apontada para a criação dessa empresa é muito distante da possibilidade de aporte de 2 bilhões e meio, enfim, estão criando dificuldades por lá, né? Paulo de Osasco, não enxergo, sou deficiente visual. Alguma quente no meu timão hoje? Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, e apontado como um dos grandes responsáveis pelo sumiço de quase 9 mil peças do almoxarifado do Corinthians, convocou para amanhã uma entrevista, tá? Entrevista por volta da meio-dia, vou me inteirar, e até fui convidado, não vou conseguir participar, mas vou me inteirar dos pormenores para contar para vocês o motivo. Hora de falar sobre o Corinthians para repercutir a possibilidade de um retorno de alguém que já passou com algum destaque pelo Parque São Jorge. Eu me refiro a Pablo, hoje zagueiro com 34 anos de idade e vivendo as últimas semanas de sua passagem pelo Flamengo. O Pablo jogou apenas 4 partidas nesse ano, logo no início da temporada, ao lado do time sub-20, enquanto a equipe principal excursionava nos Estados Unidos. O elenco retornou ao Brasil e os atletas do sub-20 pararam de jogar o Campeonato Carioca e o Pablo foi afastado. O Flamengo tinha a intenção de encontrar um clube para o atleta, o fato de ganhar 720 mil reais por mês fez com que o Pablo não encontrasse clubes e ele treina desde a metade do ano separado do restante do elenco. O contrato se encerra em dezembro, ele sabe que não fica e foi sugerido ao Corinthians. Dá para dizer que dentro do Parque São Jorge, Dorival Júnior é um dos defensores do atleta, por entender que o Pablo tem capacidade física, tem liderança e tem a possibilidade de ser um reforço relativamente barato e interessante. Corinthians não precisaria comprar seus direitos econômicos e certamente ofereceria bem menos do que os 720 mil por mês a que ele tem direito. Só para completar o noticiário corintiano, jornal A Bola de Portugal afirma que o Wesley, ex-atacante do Corinthians hoje no Al Nassr, está à venda pelo clube saudita e pode acabar indo parar no Sporting de Portugal, com a lembrança de que o Corinthians tem direito a um percentual superior a 3% pelo mecanismo de solidariedade por ter formado o atleta. A saideira do Timão? As investigações internas por conta do sumiço de 9 mil peças da Nike de um almoxarifado do Corinthians, apontaram que funcionários do Corinthians que fizeram uso dessas peças andavam vendendo as mesmas entre 150 e 180 reais.
um grande caos político, muita preocupação sobre como é que essa história vai terminar, e Armando Mendonça, vice-presidente do Osmar Stabile, retirou, de acordo com o relatório do clube, 131 peças entre 6 de julho e 30 de outubro. E ele vai ter de dar explicações a respeito de todas essas retiradas. E você, o que pensa sobre mais esse escândalo? Não está por dentro? Já assiste ao vídeo que eu vou postar daqui a pouquinho. Aqui nos quadrinhos tem a manchete do sumiço de 5 milhões de reais. Você clica e já fica por dentro de tudo que está rolando. Só não esquece de usar o espaço para comentário para deixar sua opinião, deixar like, se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e a dificuldade na prorrogação do contrato de Fabrício Angeleri. Lateral esquerdo argentino contratado nesse ano depois de rescindir seu contrato com o Getafe. Os dirigentes do Corinthians imaginavam uma extensão de vínculo de forma tranquila, mas o Angeleri quer um aumento salarial para ficar. E a justificativa é de que quando ele é contratado, o Augusto Melo pede para que ele aceite uma redução nos seus vencimentos nesse primeiro ano, com a promessa de que com a renovação de contrato ele teria sim um salário mais compatível à sua realidade no futebol espanhol. O problema é que o Augusto Melo já foi embora e o novo presidente, o Osmar Stabile, não tem grana para novos investimentos. Pelo contrário, há necessidade de redução drástica dos investimentos para o próximo ano. O Corinthians pretende diminuir sua folha salarial até para que consiga respeitar o fair play financeiro que passa a valer no próximo ano. Diante desse cenário, há um impasse e a renovação de contrato pode acabar não acontecendo para desespero de Dorival Júnior, que não vê no Angeleri um grande craque, mas é um cara que pode fazer a lateral esquerda, pode atuar como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, e diante da possibilidade de o Corinthians não ter reforços na próxima janela por conta do fair play financeiro, a permanência do Angeleri seria uma aquisição importante. Só para explicar em relação ao fair play financeiro, o Corinthians tem duas punições da FIFA contra si, que totalizam 85 milhões de reais. Enquanto não pagar os 41 milhões de reais ao Santos Laguna pela compra do Félix Torres e os 44 milhões de reais ao Matias Rojas por conta de uma dívida da era Augusto Melo, o Timão está impedido de registrar novos atletas. Saideira sobre o Timão: nessa terça-feira o Corinthians dispensou Claudinei Musa, gerente da base do clube, além de outros 3 funcionários, entre eles o preparador de goleiros do time sub-20, o Renato Barros. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.